Se você me acompanha no Instagram, se você não me acompanha ainda, vai lá porque eu dou várias dicas. Você deve ter visto que eu fui recentemente para o Brasil e que eu fiquei lá por 20 dias, mas isso acabou agravando o meu Vata. Fica aqui comigo que eu vou te contar por que isso aconteceu e o que eu estou fazendo para lidar com isso. Olá! Se você chegou nesse canal por esse vídeo, eu sou a Carol Precioso, eu estou estudando para ser terapeuta e aqui eu falo sobre o Ayurveda de uma forma bem simples. Vamos começar esse vídeo com a seguinte afirmação: deslocamentos agravam Vata, ou seja, viagens agravam Vata. Para o Ayurveda, viagem é mover o seu corpo de um lugar para o outro. Quando você se move, o Vata já está envolvido. Então, uma viagem longa de avião, que foi a que eu fiz, viagem de carro, viagem de bicicleta, viagem a cavalo, todos esses tipos de viagem podem agravar Vata se você não toma muito cuidado. E mesmo se você toma cuidado, você pode agravar de qualquer forma. Eita, Carol, mas então o que foi que aconteceu? Como é que foi a sua viagem? Como é que você conseguiu agravar Vata então? Foi só por causa da viagem? Bom, vamos lá que eu vou contar a minha saga para vocês de ida para o Brasil e de volta para a Alemanha. Senta que lá vem história. Bom, quando eu saí da Alemanha era 8h30 da noite no horário daqui e eu cheguei no Brasil 4h30 da manhã no horário do Brasil, ou seja, 8h30 no horário daqui. Então, o que eu fiz foi o seguinte: eu jantei antes de entrar no avião, umas 2 horas antes, por volta de 6h30. Eu entrei no avião, eu não comi a comida do avião, eu li um pouquinho e fui dormir, né? Que daí já era por volta de 10 horas da noite, como eu faço normalmente aqui na minha casa. Acordei por volta de 6h30 no meu horário, e aí 2 horas depois, ou seja, 8h30 da manhã, para mim, no meu relógio biológico, a gente já estava no Brasil e no Brasil era 4h30 da manhã. Daí, quando eu cheguei no aeroporto, fiz uma mini rotina da manhã, raspei minha língua, bebi água, fui no banheiro, essa coisa toda, né, da rotina da manhã, e aí sim que eu fui comer. Então, como era de manhã no Brasil, eu fiz a minha rotina de manhã e eu segui com a minha rotina de manhã normalmente, claro, né, que é um pouco atrasada, mas eu fiz ela seguindo o horário do Brasil. Então, a ida foi mais de boas. Agora, a volta, olha só a bagunça que aconteceu no meu relógio biológico. Eu saí do Brasil, era 11h30 da noite, e aí eu fiz a mesma coisa do que na ida. Eu jantei antes de entrar no avião, umas 2 horas antes, eu acho que até antes, na verdade, eu jantei. Só que como, né, o avião só saía 11h30, eu já fui, consequentemente, dormir mais tarde. Então, eu só fui conseguir dormir lá para meia-noite, né, depois que o avião decolou, nessa coisa toda. E aí, consequentemente, eu acordei mais tarde, ou seja, já eram umas 7 horas da manhã no horário do Brasil, e na Alemanha já era que horas? 11 horas. E eu só fui chegar na Alemanha de fato, né, sair do avião, entrar no aeroporto 4 horas da tarde, e eu só cheguei na minha casa 6h30. Isso já estava escurecendo, eu não sabia mais se era de manhã, se era na hora do almoço, se era hora de dormir, porque eu saí de lá de noite, cheguei aqui de tarde, cheguei na minha casa já escurecendo. Olha a bagunça! Isso sem falar do lado emocional da viagem, que tem toda essa tensão, todo esse estresse, né, de viajar, e somado à pandemia, fica mais estressante ainda, né, porque é muito cuidado que a gente tem que ter. E também tem o fato que eu fiquei longe da minha família por muito tempo, então as minhas emoções, né, estavam mais afloradas, vamos dizer assim. Então, além do estresse do corpo da viagem, ainda tinha questão emocional. O resultado disso tudo foi desequilíbrio Vata. Bom, antes de eu contar para vocês como eu estou lidando, né, com esse desequilíbrio Vata e como eu fiz algumas coisinhas antes para tentar evitar isso, eu quero falar um pouquinho mais sobre essa questão de viagem e dosha Vata. Mas antes, dá o like nesse vídeo, se inscreva no meu canal. Bom, no começo desse vídeo eu falei que deslocamentos
podem agravar vata. E daí você pode estar pensando, Pô, Carol, acho que eu me livrei dessa. Eu tô aqui fazendo home office, eu só fico dentro de casa, em frente no meu computador, eu não estou viajando, então não tem desequilíbrio vata pra mim. Não fico andando de um lugar para o outro no escritório, não fico falando muito, não fico fazendo todas essas coisas que agravam vata. Mas, no entanto, eu tô aqui no isolamento, tô mais sozinho, tô meio solitário, com esse sentimento de solidão. e sinto lhe informar que isso é um sinal de desequilíbrio vata, é um sinal que vata está agravando em você. Eita, gente, então, mas de um jeito ou de outro a gente está desequilibrando vata? Sim. Ah, Carol, mas parece coisas opostas. E como é que as duas coisas, né, que parecem ser tão diferentes uma coisa da outra, como é que elas podem estar agravando vata? Espera aí que eu vou te explicar isso de uma maneira bem simples. Vata é composto por 2 elementos. Espaço, que é justamente o isolamento, esse sentimento de solidão, e ar, que é justamente o movimento. Quando você agrava um elemento, você agrava os dois, infelizmente, e isso gera um desequilíbrio vata. Infelizmente, essa fase que nós estamos vivendo de Covid, de isolamento, de solidão, medo, preocupação, todas essas emoções agravam o elemento espaço. E se movimentar em excesso agrava o elemento ar. Note, gente, que é o excesso. Se movimentar não agrava vata, é em excesso. Então, correr em excesso, fazer atividade física em excesso é o excesso que agrava vata. Isso é muito importante, gente, o excesso. Além disso, há uma outra questão relacionada com esse fato de você ficar sentado o dia inteiro em frente à tela trabalhando, que é, embora você esteja sentado, parado, inerte, a sua mente está em constante movimento. Pensando, trabalhando, se preocupando E tendo ansiedade. E o que esse excesso de movimento, de fluxo de pensamento causa? Desequilíbrio vata. E isso já é o suficiente para causar prisão de ventre, que eu falei mais nesse vídeo aqui, e também ansiedade, que eu falei nesse outro vídeo aqui. Agora voltando ao meu desequilíbrio vata, então vamos ver como é que foi que eu agravei ele. O número 1 foi essa viagem longa, né? Esse longo deslocamento. Eu fiz 2 viagens, né? Em um período de 20 dias, então houve aí um excesso de movimento, né, que agravou vata, e o outro lado foi o vata na mente, que eu fiquei estressada, eu fico preocupada, né, com essa questão toda da minha família no Brasil, que eu não posso ver eles. Isso tudo gerou um desequilíbrio vata em mim. E quais foram os sintomas que eu tive? Eu tive prisão de ventre no primeiro dia que eu cheguei de volta na Alemanha, e eu não tenho prisão de ventre quase que nunca. Quando dá ruim pra mim, eu tenho diarreia e não prisão de ventre. Eu também senti zumbido no ouvido, isso também é característico de desequilíbrio vata, e na mente foi o estresse e a preocupação, como eu falei anteriormente. Daí você pode estar pensando, poxa, Carol, mas você está estudando para ser terapeuta, você já não sabia disso tudo? Como é que você deixou vata gravar tanto assim? Poxa, Carol, você já não sabia disso tudo? Sim, gente, obviamente que eu já sabia, mas eu sou humana e a gente está aqui sentindo, vivendo, criando constantes desequilíbrios do nosso corpo. O importante é a gente saber lidar com os desequilíbrios e o mais importante de tudo é reconhecer eles, né? Reconhecer os sinais que o seu corpo dá. Então, sim, eu fiz várias coisas para tentar não agravar o vata durante a viagem, porque eu já sabia que isso ia acontecer. E o que foi que eu fiz para tentar evitar agravar vata durante a viagem? Eu não comi no avião, como eu falei no começo do vídeo. Eu comi antes, eu jantei antes de entrar no avião e eu comi depois que eu saí do avião. Então eu acho que eu devo ter ficado aí umas 14, 15 horas sem comer. Nossa, Carol, é muito tempo. É muito tempo, mas foi a melhor coisa que eu já fiz. Eu fiquei com fome? Eu fiquei com fome na hora do café da manhã, mas isso reduziu
muito o meu jet lag. Nossa, gente, mas assim, muito mesmo. Antes de conhecer o Ayurveda, quando eu tinha, né, que ir pro Brasil ou vim para a Alemanha, eu ficava aí com uns 5, 6 dias de jet lag. Demorava muito para o meu corpo acostumar, né, com o horário local. E dessa vez eu tive um dia de jet lag no Brasil e eu tive 0 dias de jet lag na Alemanha. Outra coisa que eu não fiz no avião, na viagem de avião, e que eu fazia antes de conhecer o Ayurveda, é ver um monte de filmes. Eu passava a viagem inteira vendo um monte de filme, muita tela. E dessa vez eu não vi, eu nem toquei na tela, né, do negócio de filme lá do avião. Eu só li, eu não vi tela, porque tela agrava a vata. Mais uma coisa que eu fiz foi quando eu pisei no Brasil, eu esqueci completamente o horário da Alemanha. Eu não fiquei pensando, mas na Alemanha era tal hora, agora eu devia estar almoçando. Não. Esqueci completamente o horário da Alemanha e passei a viver no horário local. Isso inclui almoçar no horário que é de almoçar, jantar na hora da janta, comer nos horários certos. E por último, mas não menos importante, eu bebi muita água antes de entrar no avião, mas muita água mesmo. E depois, quando eu saí também, é fundamental a gente se hidratar. Se a gente não tivesse numa pandemia, eu também teria bebido muita água durante o voo, mas eu não queria ficar tirando a máscara, indo no banheiro, essa coisa toda, então eu preferi quase não beber água durante o voo. E qual foi o resultado dessas minhas ações, desses meus cuidados, né, antes e durante o voo? Foi muito menos sofrido. Eu cheguei, tanto no Brasil quanto de volta aqui na Alemanha, mas gente, muito menos cansada do que quando eu fazia essas viagens antes de conhecer o Ayurveda. Então, essa viagem longa foi muito, mas foi muito menos sofrido, porque eu cuidei do Vata da melhor forma que eu pude antes, durante e depois da viagem. E note que mesmo assim eu tive sintomas de desequilíbrio Vata. Imagina se eu não tivesse feito essas coisas. Eu lembro que antigamente eu chegava a ficar 2 dias sem ir no banheiro. Era sempre nessa questão de viagem. Só em viagem que eu tenho prisão de ventre. Fora eu não tenho prisão de ventre. Então note como foi importante eu fazer essas coisas. Então, o meu Vata agravou, sim, mas foi por muito pouco tempo, né? Só foi por um dia quando eu cheguei aqui na Alemanha e depois, retomando o ritmo, a minha rotina, as minhas meditações, essa coisa toda, eu já consegui controlar Vata. Bom, mas o que foi que eu fiz para continuar lidando com o Vata, né, para ajudar ele a equilibrar todas essas coisas quando eu percebi, quando eu notei, né, que ele estava se agravando em mim? A primeira coisa que eu fiz foi fazer mais pranayamas. Bom, pranayamas são exercícios de respiração. Eu fiz 2 vídeos no meu IGTV, no meu Instagram, e vou deixar um link aqui na descrição em que eu ensino algumas dessas técnicas. Então, foi isso que eu fiz quando eu cheguei no Brasil. Aliás, eu já faço isso todos os dias, mas eu passei a fazer um pouquinho mais. Por que isso? Porque pranayamas é uma das melhores formas de equilibrar Vata. No exercício de respiração, a gente controla a respiração, a gente tem total foco na respiração. E a respiração é movimento, né? É o ar envolvido, então é Vata puro. E saber controlar isso, né? Aprender a fazer isso é sensacional. Então, quando eu percebia que eu estava preocupada demais, com medo demais, né, que a minha mente estava se movimentando muito, eu fazia um pranayama, então eu tirava o foco, né, desses meus pensamentos em burburinho e trazia o foco para a respiração. Não precisa ser necessariamente pranayama, respirar fundo também já ajuda. Prestar atenção na respiração também ajuda. Contar a respiração, contar inspirando, expirando, tudo isso ajuda a equilibrar Vata. Além disso, eu continuei fazendo todas as coisas, né, que ajudam a equilibrar Vata e que eu sempre faço, que é ter uma rotina, fazer uma higiene do sono, evitar telas. Então, tudo isso ajudou ao meu Vata não bombar de desequilibrado. Note que ele agravou, sim, mas foi
pouco, o nível dele não foi alto, foi aqui, ó, baixo. O dosha vata pode bagunçar tantas coisas dentro de nós, ele pode se agravar em um lugar e depois ir para outro lugar e assim afetar o corpo todo. Devemos tentar o máximo a controlar vata, a lidar com vata e perceber logo quando ele está agravando. Isso é assim fundamental para a nossa saúde, isso traz muitos benefícios para a nossa saúde. O dosha vata controla tudo. Vata é o rei dos doshas. Então, gente, cuide especialmente do dosha vata. Eu falei mais o que agrava vata e também algumas outras dicas de como equilibrar vata nesse vídeo aqui. É isso, minha gente. Se você ficou com alguma dúvida, me fala aqui nos comentários e comente também usando a hashtag Vata é o rei dos doshas, que eu vou saber que você ficou até o final. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.